Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu, e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. 14. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. A história de Gideão nos revela o quão extraordinário é o poder do nosso Deus. Aos olhos humanos, Gideão não tinha currículo, força militar, nem posição de destaque na sociedade. Ele mesmo se definia como o mais pobre da sua tribo, a tribo de Manassés, e o menor da casa de seu pai, conforme podemos ver no capítulo anterior, no versículo 15. Ainda assim, foi exatamente esse homem que Deus escolheu para libertar Israel da opressão dos inimigos, na época os midianitas. No capítulo 7, Deus conduz Gideão a ouvir um sonho no arraial do inimigo. Deus o levou lá para ele ouvir. Ele já havia feito prova com Deus, mas ainda assim estava inseguro. Deus levou lá para ele ouvir da boca do próprio inimigo. E o símbolo é surpreendente, né? Quando o inimigo fala que sonhou o sonho e ali viu um pão de cevada torrado. Importante saber que naquela época o trigo era o grão nobre, enquanto a cevada era um alimento de valor mais baixo, né? Então, esse alimento feito, a cevada, era utilizada normalmente para o alimento dos pobres e dos animais. Então, a Bíblia, ela é enfática, ela usa todas as palavras que estão aqui escritas, elas têm um propósito, elas têm um significado, um simbolismo. E aqui esse pão de cevada torrado está falando de algo sem valor, algo inexpressivo, desprezível aos olhos da sociedade. Assim Gideão se sentia, e ainda assim Deus o escolheu para derrotar um grande exército inimigo. O texto acima ensina claramente que o poder não está na qualidade do cereal, no escolhido, mas sim naquele que fez a escolha. Isso fala profundamente conosco. Muitas vezes nos sentimos pequenos demais, fracos demais, limitados demais. Olhamos para a nossa origem, nossa condição, nosso passado, as nossas limitações e pensamos que não servimos, que não vai dar certo, que não adianta. Mas Deus continua usando pães de cevada torrados para derrotar exércitos aos olhos da sociedade poderosos. Ele continua usando pessoas improváveis para realizar feitos extraordinários,
conforme podemos ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28, e no 29 ele enfatiza: para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deus é especialista em transformar o nada no instrumento do seu milagre. Ele usou o cajado de um pastor para abrir o mar, Moisés. Ele usou a queixada de uma jumenta para derrotar 1000 homens. Ele usou a queixada de um jumento para derrotar 1000 homens, Sansão. Ele usou a pedra de um ribeiro para derrubar um gigante que afrontava o exército do Deus vivo, com Davi. Ele quer usar a nossa vida como exemplo dentro de casa, na rua onde moramos, no nosso bairro, na nossa cidade, no estado, no nosso país e até mesmo até os confins da terra, para destruir o cerco, as armadilhas, as cadeias dos inimigos, para o nome dele ser exaltado e glorificado. Os inimigos até sabem do nosso passado, conhecem os nossos pontos fracos, as nossas limitações, mas eles também sabem que quem nos faz rodar, como Gideão rodava, né? Os inimigos viu Gideão rodando em sonho. A quem nos faz rodar é o Senhor. Eles sabem que estamos nas mãos de Deus, que somos instrumentos nas mãos de Deus. Sabem que quem nos guia, quem nos envia, portanto, onde pisarmos a planta dos nossos pés, os demônios têm que bater em retirada, têm que fugir, têm que ir embora, não por nossa causa, mas por causa daquele que nos enviou. Detalhe, aquele que nos enviou, ele vai conosco. Aleluia, glória a Deus, ele está junto, ele não nos deixa, ele não nos abandona. O grandão da Galileia está conosco, eita glória. Os inimigos não suportam nem ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra que nos fortalece, que nos anima, que nos dá forças, meu Pai, para caminharmos em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas que diariamente enfrentamos. Muitas vezes pensamos que não vamos conseguir, que não somos capazes, que não temos forças, e realmente, meu Pai, tudo o que pensamos é real, mas o Senhor faz toda a diferença na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã. É pelo Senhor, meu Pai, para que ninguém se glorie. Por isso, nós reconhecemos as nossas fraquezas e sabemos, meu Pai, que de Ti vem a força que precisamos, de Ti, meu Pai, para o Teu nome ser exaltado e glorificado. Meu Pai, mesmo como pães de cevada torrados, meu Pai, nos colocamos em Tuas mãos, Te pedimos, ó Senhor, usa as nossas vidas para realizar milagres onde pisarmos a planta dos nossos pés. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos, e nada, meu Pai, nem ninguém pode impedir o Senhor operando. Como diz a Tua palavra, agindo Deus, quem impedirá? Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, continua usando as nossas vidas para alcançar os nossos entes queridos, para alcançar aqueles que estão sendo oprimidos nas mãos dos inimigos. Usa-nos, ó Pai, para o Teu nome ser exaltado e glorificado em toda a terra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã.
Tenha um ótimo e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estamos sozinhos, Ele está conosco. Glória a Deus.